A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 20. 1. Em meados de agosto, Johnny se viu sozinho na propriedade dos Chatsworth. A única pessoa presente além dele era Neil Pat, que tinha seu próprio alojamento em cima da garagem. A família Chatsworth fechou a casa e foi passar 3 semanas de férias em Montreal antes que o novo ano letivo e o grande movimento de outono das tecelagens recomeçassem. Roger tinha deixado as chaves do Mercedes de sua esposa com Johnny, que o dirigiu até a casa do pai em Ponal, sentindo-se um magnata. As negociações de Herbie com Charlene Mackenzie tinham entrado em um estágio crítico. E ele não se preocupava mais em afirmar que seu interesse era apenas garantir que a casa de Charlene não caísse em cima dela. Para falar a verdade, Herbie parecia um pavão e só falava dela, o que deixou Johnny um pouco irritado. Após 3 dias, ele voltou para a casa dos Chatsworth, agarrou-se à sua leitura e suas correspondências, desfrutando da tranquilidade do local. Estava sentada em uma cadeira flutuante no meio da piscina, tomando uma 7-Up e lendo o suplemento literário do New York Times, quando Nyo se aproximou da beirada da piscina, tirou a sandália de palha e mergulhou os pés na água. Ah! Ele exclamou. Muito melhor. Sorriu para Johnny. Tranquilidade, hein? Muito tranquilo. Johnny concordou. Como vai o curso sobre os Estados Unidos, Nyo? Vai muito bem. Nyo respondeu. E vamos fazer uma excursão no sábado. A primeira. Muito interessante. Toda a turma vai estar pirando. Passeando, disse Johnny, sorrindo ao imaginar toda a turma de Nyo Pat pirando sob o efeito do LSD ou de alguma anfetamina. O que disse? Nyo ergueu educadamente as sobrancelhas. Toda a turma vai estar passeando. Sim, obrigado. Vamos assistir a um grande comício político em Trimble. Todos acham que é realmente uma sorte estarmos fazendo este curso de cidadania em um ano eleitoral. É mais instrutivo. Sim, aposto que sim. Quem vocês vão ver? Greg Stills. Ele parou e tornou a pronunciar o sobrenome com muito cuidado. Greg Stilson, que está competindo como independente por uma vaga na Câmara de Deputados. Já ouvi falar, disse Johnny. Chegaram a discutir sobre ele nas aulas, Nyo? Sim, temos conversado um pouco sobre esse cara. Nascido em 1933, um homem de muitas habilidades. Chegou a New Hampshire em 1964. Nosso instrutor disse que ele já está aqui há tempo suficiente para as pessoas não o encararem como um aventurista político. Aventureiro. Johnny corrigiu. Nyo olhou para Johnny de modo gentil, mas sem entender. A palavra é aventureiro. Sim, obrigado. Não acha Stilson um pouco estranho? Na América talvez ele seja estranho. Nyo respondeu. No Vietnã havia muitos como ele. Pessoas que são... Ficou pensando, batendo os pés pequenos e delicados na água verde azulada da piscina. Então tornou a olhar para Johnny. Não tenho o inglês necessário para o que eu quero dizer. Há um jogo que as pessoas da minha terra fazem. Chama-se tigre risonho. É um jogo antigo e muito respeitado, como o beisebol de vocês. Uma criança faz o papel de tigre. Ela veste uma pele. E as outras crianças tentam pegá-la enquanto ela corre e dança. A criança na pele do tigre ri, mas também fica rosnando e mordendo, porque o jogo é assim. Em meu país, antes dos comunistas, muitos líderes de aldeia faziam o jogo do tigre risonho. Acho que Stilson também conhece esse jogo. Johnny olhou para Nyo perturbado. Nyo não parecia absolutamente perturbado. Sorria. Então nossa turma vai vê-lo com os próprios olhos. Depois vamos fazer um piquenique. Eu mesmo estou fazendo 2 tortas. Acho que será ótimo. Parece bom. Parece muito bom, disse Nyo se levantando. Mais tarde, na aula, conversaremos sobre tudo o que vimos em Trimble.
Talvez façamos algumas dissertações por escrito. É muito mais fácil escrever, porque podemos procurar a palavra exata. Le mot juste. Sim, às vezes escrever pode ser mais fácil, mas nunca conheci um aluno que acreditasse nisso. Nho sorriu. Como vão as coisas com Chuck? Ele está indo muito bem. Sim, ele está feliz agora, não apenas fingindo. É um bom garoto. Nho já estava de pé. Descanse um pouco, Johnny. Vou tirar uma soneca. Tudo bem. Johnny ficou observando Nho se afastar. Pequeno, magro, descontraído, usando uma calça jeans e uma camisa branca de cambraia desbotada. A criança na pele do tigre ri, mas também fica rosnando e mordendo, porque o jogo é assim. Acho que Stilson também conhece esse jogo. De novo o sentimento de inquietação. A cadeira da piscina balançava suavemente para cima e para baixo. O sol batia agradável. Ele tornou a abrir o suplemento literário, mas o artigo que estava lendo se tornou desinteressante. Baixando o jornal, impeliu a pequena cadeira flutuante para a beira da piscina e saiu da água. Trimble ficava a menos de 50 quilômetros. Talvez simplesmente entrasse no Mercedes da Sra. Sherwood e desse uma passada por lá no sábado, para ver Greg Stilson ao vivo. Assistir ao show. Talvez apertar a mão dele. Não, não. Mas por que não? Afinal, tinha mais ou menos transformado os políticos em seu hobby naquele ano eleitoral. O que poderia haver de tão perturbador em dar uma olhada em mais um? Mas estava perturbado. Quanto a isso, não tinha dúvida. O coração batia com mais força e rapidez do que o normal, e ele conseguiu deixar o jornal cair na piscina. Johnny o pescou dizendo um palavrão, antes que ficasse ensopado. De alguma forma, pensar em Greg Stilson fazia pensar em Frank Dodge. Extremamente ridículo. Não poderia ter em absoluto qualquer impressão sobre Stilson, fosse lá qual fosse, pelo simples fato de tê-lo visto na TV. Fique fora disso. Bem, talvez devesse, talvez não. Talvez fosse melhor ir a Boston no sábado, ver um filme. Mas uma estranha e forte sensação de medo tinha se apoderado dele, mais ou menos quando voltava à casa de hóspedes para trocar de roupa. De certo modo, a sensação era como um velho amigo. O tipo de velho amigo que secretamente você detesta. Sim, daria uma passada em Boston no sábado. Seria melhor. Embora fosse reviver esse dia por diversas vezes nos meses seguintes, Johnny nunca conseguiu lembrar exatamente como ou por que acabou de fato indo para Trimble. Havia decidido que ia até Boston ver alguma coisa no Red Sox em Fenway Park. Depois talvez ia até Cambridge e dar uma bisbilhotada nas livrarias. Se o dinheiro que sobrasse fosse suficiente, mandou $400 da gratificação do Chestwood para a conta do pai, que por sua vez os enviou para o West Main Medical, um gesto equivalente a uma cuspida no oceano. Podia ir ao Cine Orson Welles assistir aquele musical, Balada Sangrenta. Programa para um bom dia e um dia oportuno para colocá-lo em prática. Aquele 19 de agosto tinha amanhecido quente, claro e doce. A essência de um verão perfeito da Nova Inglaterra. Johnny foi até a cozinha da casa principal. Preparou 3 grandes sanduíches de queijo e presunto para o lanche e os colocou em uma antiquada cesta de vime para piquenique que encontrou na despensa. Após um pequeno trabalho mental, completou a cesta com uma embalagem de 6 latinhas de Tuborg Beer. A essa altura estava se sentindo muito bem, absolutamente relaxado. Nenhuma imagem de Craig Stilson ou da tosca gangue de motoqueiros guarda-costas tinha sequer passado pela sua cabeça. Acondicionou a cesta de piquenique no assoalho do Mercedes e tomou o rumo sudeste em direção à I-95. Até aquele ponto, tudo estava absolutamente normal. Mas então certos pensamentos começaram a rodeá-lo. Primeiro, imagens da mãe no leito de morte. O rosto da mãe, contorcido e congelado em um esgar. A mão transformada em uma garra, apertando a coxa. O som da voz soando como se precisasse atravessar uma boca cheia de algodão. Eu não disse que ia ser assim. Johnny aumentou o volume do rádio. Um bom rock and roll brotava dos alto-falantes estéreos do Mercedes.
Passara 4 anos e meio dormindo, mas o rock permanecera vivo e muito bem, obrigado. Johnny cantou junto. Ele tem um trabalho para você. Não fuja dele, Johnny. O rádio não conseguia abafar a voz da falecida mãe. Ela tinha algo a dizer. Mesmo do além-túmulo, tinha algo a dizer. Não se esconde em uma caverna nem o obrigue a mandar um grande peixe para devorá-lo. Mas fora devorado por um grande peixe. Seu nome não era Leviatã, mas Coma. Ficara 4 anos e meio na barriga escura daquele peixe, e isso era o bastante. O acesso à rodovia apareceu, e logo ficou para trás. Estava tão perdida em seus pensamentos que não entrou na rampa de acesso. Os velhos fantasmas simplesmente não desistiriam, não o deixariam em paz. Bem, faria a volta e retornaria assim que pudesse. O que importa não é o oleiro, mas a argila do oleiro, Johnny. Ah, dá um tempo, ele murmurou. Precisava tirar aquela porcaria da cabeça, só isso. A mãe tinha sido uma louca religiosa. Não era um modo muito gentil de se lembrar dela, mas não deixava de ser a pura verdade. O céu na constelação de Órion. Anjos pilotando discos voadores. Reinos subterrâneos. Havia ficado, pelo menos, tão louca quanto Craig Stilson, embora cada um no seu estilo. Ah, pelo amor de Cristo, tire esse sujeito da cabeça. E, quando puserem Greg Stilson na câmara, vocês vão dizer cachorro quente. Finalmente alguém se importa. Chegou à Rota 63 de New Hampshire. Uma curva à esquerda o levaria a Concord, Berlin, Riders Mills e Trimble. Johnny fez a curva simplesmente sem pensar. Seus pensamentos estavam em outro lugar. Roger Chatsworth, não de todo inexperiente no assunto, tinha rido como se Greg Stilson fosse a personificação da reação do eleitorado naquele ano a George Carlin e Chevy Chase. Ele é um palhaço, Johnny. Mas se isso fosse tudo, então não havia problema, certo? Um excêntrico carismático, um pedaço de papel em branco no qual o eleitorado poderia escrever sua mensagem. Caros, vocês estão tão desgastados que decidimos eleger esse doido para os próximos 2 anos. Isso, afinal, era provavelmente tudo que Stilson representava. Só um maluco inofensivo. Não havia nenhuma necessidade de associá-lo à insanidade profunda e destrutiva de Frank Dodge. No entanto, de certa forma, foi a associação que Johnny fez. A estrada se bifurcava à frente. A esquerda levava para Berlim e Riders Mill, a direita para Trimble e Concord. Johnny virou à direita. Não faria mal dar uma apertada na mão dele, certo? Talvez não. Mais um político para sua coleção. Algumas pessoas colecionavam selos ou moedas. Johnny Smith colecionava apertos de mão e admita, você está sempre querendo achar um coringa no baralho. A ideia mexeu tanto com Johnny que ele quase entrou pelo acostamento. Viu-se de relance pelo retrovisor e não era um rosto satisfeito, totalmente tranquilo, o mesmo rosto que tinha acordado naquela manhã. Era, agora, o rosto da entrevista coletiva e a face do homem que tinha engatinhado pela neve na pracinha de Castle Rock. Estava pálido demais. Seus olhos rodeados por olheiras escuras, parecendo hematomas, as rugas profundamente marcadas. Não, não é verdade. Mas era. Agora a coisa estava evidente, não podia ser negada. Nos primeiros 23 anos de sua vida, apertara a mão de um único político. Havia sido em 1966, quando Ed Muskie fizera uma palestra para a turma da escola. Nos últimos 7 meses, no entanto, trocou apertos de mãos com cerca de uma dúzia de grandes nomes. E será que o pensamento não faiscou no fundo de sua mente à medida que cada um estendia a mão? O que há de fato em torno desse sujeito? O que ele vai me contar? Será que não estivera o tempo todo procurando pelo equivalente político de Frank Dodge? Sim, era verdade. Mas o fato era que nenhum deles, com exceção de Carter, havia lhe dito grande coisa. E mesmo as sensações que obtivera de Carter não eram particularmente alarmantes.
Trocar um aperto de mão com Carter não lhe trouxera aquela sensação de desmoronamento que havia tido apenas ao ver Greg Stilson na TV. Era como se Stilson tivesse levado o jogo do tigre risonho um pouco mais a sério dentro da pele do animal. Era um homem, sim, mas sob a pele do homem havia uma besta. 2. Independentemente do que o havia feito chegar até ali, Johnny se viu montando seu piquenique no parque da cidade de Trimble, e não nas arquibancadas descobertas do estádio de Fenway. Chegou pouco depois do meio-dia e viu um cartaz em um quadro de avisos anunciando o comício para as 3 da tarde. Deixou-se levar até o parque, esperando ter o lugar praticamente só para si, pois ainda faltava muito tempo para o início do comício. Outras pessoas, no entanto, já haviam espalhado lençóis pela grama, aberto cervejas ou começado a se servir de seus lanches. Na frente dele, alguns homens trabalhavam no coreto. 2 estavam decorando os parapeitos que eram da altura da cintura com bandeiras. Havia um sujeito em uma escada pendurando flâmulas coloridas de crepe no beiral circular do coreto. Outros instalavam o sistema de som e, como Johnny calculou ao ver a reportagem da CBS, não se tratava de nenhuma aparelhagem tosca de $400. Os alto-falantes eram Altec Lazen e estavam sendo cuidadosamente colocados para produzir um efeito surround. Os trabalhadores lá na frente, embora se parecessem mais com motoqueiros instalando o som de um show do Eagles, levavam o serviço adiante com extrema precisão. Tinham um ar metódico, profissional, que contrastava com a imagem de Stilson como um amistoso selvagem de Bornéu. A faixa etária da maior parte das pessoas parecia se estender por uns 20 anos, indo desde a adolescência até o meio dos 30. Estavam se divertindo. Havia bebês de passo trôpego agarrados a casquinhas de creme derretendo e bonecas molengas. Mulheres conversando e rindo. Homens tomando cerveja em canecas térmicas. Alguns cachorros saltando de um lado para o outro, agarrando o que havia para ser agarrado. E o sol brilhando benigno sobre todo o mundo. Testando. Um dos homens no coreto falou laconicamente para os 2 microfones. 1, 2, 3, testando. Voz. Um dos alto-falantes instalados no parque emitia um chiado alto como retorno, e o sujeito no palanque fez um sinal indicando que pretendia deslocá-lo para trás. Não é assim que costumam preparar o som para uma concentração e um discurso político, Johnny pensou. Estão instalando uma parafernália de festa, ou um grande espetáculo. 1, 2, 3, testando. Voz. Testando. Som. Johnny observou que estavam amarrando os grandes alto-falantes nas árvores. Não pregando, mas amarrando. Certamente Stilson era um defensor da ecologia e alguém devia ter proibido que os homens de sua tropa avançada machucassem qualquer árvore de qualquer parque de qualquer cidade. A operação deu a Johnny a impressão de ter sido esquematizada nos menores detalhes. Não havia aquela afobação do pegue isso e corra com aquilo. 2 ônibus escolares amarelos pararam em um desvio à esquerda do pequeno e já lotado estacionamento. As portas se abriram e os homens e mulheres que saltaram conversavam animados entre si. Faziam um agudo contraste com quem já se encontrava no parque, porque estavam muito bem vestidos. Os homens de terno ou paletó esporte, as mulheres com belos conjuntos de saia e blusa ou vestidos elegantes. Arregalavam os olhos com expressões de um assombro e de uma expectativa quase infantis. Johnny sorriu. A turma do curso de cidadania de Nho havia chegado. Johnny caminhou até eles. Nho estava ao lado de um homem alto que vestia um terno de veludo e mais 2 mulheres, ambas chinesas. Olá, Nho. Johnny cumprimentou. Nho deu um largo sorriso. Johnny! Ele exclamou. Bom te ver, cara. Está sendo um grande dia para o estado de New Hampshire, certo? Acho que sim. Johnny respondeu. Nho apresentou os colegas. O homem no terno de veludo era polonês. As 2 mulheres eram irmãs de Taiwan. Uma delas disse a Johnny que queria muito apertar a mão do candidato depois do comício, e então, timidamente, mostrou o livrinho de autógrafos que trazia na bolsa. Estou tão feliz por estar aqui na América, disse ela. Mas isto é meio estranho, não é, Sr. Smith? Johnny, que achava toda aquela conversa estranha, concordou. 2 instrutores da classe de cidadania estavam chamando, querendo reunir o grupo.
Até mais, Johnny. Nho falou. Tenho de continuar pirando. Passeando. Johnny corrigiu. Sim, obrigado. Espero que se divirta, Nho. Oh, sim, tenho certeza que sim. E os olhos de Nho pareceram brilhar com uma satisfação secreta. Tenho certeza de que vai ser muito divertido, Johnny. O grupo, cerca de umas 40 pessoas no total, avançou para o lado sul do parque. Iam fazer piquenique. Johnny voltou para seu lugar e se obrigou a comer um dos sanduíches. O sabor era uma combinação de papel com cola. Uma densa onda de tensão começou a inundar seu corpo. 3. Por volta das 14h30, o parque estava completamente cheio. As pessoas se apinhavam quase ombro a ombro. A guarda municipal, reforçada por um pequeno contingente da polícia estadual, interditara as ruas de acesso ao parque de Trimble. A semelhança com um show de rock era muito grande. Música country saía dos alto-falantes, animada e rápida. Nuvens brancas e bujudas flutuavam pelo inocente céu azul. De repente, as pessoas começaram a ficar de pé e a esticar o pescoço. Foi como uma onda tomando a multidão. Johnny também se levantou, achando que Stilson estava chegando. Já podia ouvir o ronco firme dos motores das motos, o barulho aumentando, como se destinada a preencher toda a tarde de verão conforme avançava. Johnny pegou um lampejo dos fachos de sol refletindo nos cromados e, pouco depois, viu que cerca de 10 motos entraram no desvio em que os ônibus do curso de cidadania estavam parados. Não havia carro entre as motos. Johnny achou que era um grupo de batedores. A sensação de mal-estar se aprofundou sobre ele. Os motoqueiros pareciam bastante decentes, em geral vestindo calça jeans e desbotadas, mais limpas, e camisas brancas. As motos, em sua maior parte Harley e BSA, tinham sido muito alteradas, tornando os modelos originais quase irreconhecíveis. Comandos de aviões no lugar dos guidões, cromados muito brilhantes nos canos de distribuição e uma abundância de emblemas estranhos. Seus condutores desligaram os motores, arrumaram as motos e caminharam em fila indiana para o coreto. Só um olhou para trás. Seus olhos se moveram sem pressa pela grande multidão. Mesmo a certa distância, Johnny reparou que a íris do homem tinha um brilhante tom verde garrafa. Parecia querer localizar alguns parceiros. Virou-se para a esquerda, dando uma olhada em 4 ou 5 guardas municipais encostados na corrente que delimitava uma quadra de basquete. Acenou. Um dos guardas se inclinou sobre a corrente e cuspiu. O gesto tinha um ar de ritual encenado, e a inquietação de Johnny aumentou ainda mais. O homem de olhos verdes se aproximou um pouco mais do coreto. Além da inquietação, que agora funcionava como um piso emocional para outras sensações, Johnny estava sendo acometido basicamente por uma selvagem mistura de horror e hilaridade. Devaneou ter, de alguma forma, entrado em uma daquelas pinturas nas quais locomotivas saem de lareiras de tijolos ou relógios cambaleiam em cima de árvores. Os caras pareciam compor o elenco de um filme sobre motoqueiros. As calças jeans desbotadas, mas ainda novas, caíam naturalmente sobre coturnos de bico quadrado. E, em mais de um par, Johnny viu cordões cromados amarrados no peito dos pés. O metal cintilava fortemente ao sol. As expressões eram quase sempre as mesmas. Uma espécie de vago bom humor, aparentemente dirigido para a multidão. Sob isso, no entanto, poderia muito bem se esconder um desprezo pelos jovens operários de tecelagens, pelos estudantes de verão que tinham vindo da UNH em Durham e pelos trabalhadores das fábricas que estavam de pé lhe dando uma salva de palmas. Cada motoqueiro usava um par de broches políticos. Um deles mostrava um capacete amarelo de trabalhador da construção civil com uma etiqueta ecológica verde na frente. O outro estampava a legenda: Stilson pegou todos eles com as calças arriadas. E de cada bolso direito de suas calças saía um pequeno bastão de ponta serrilhada. Johnny se virou para o homem a seu lado, que estava com a esposa e os filhos pequenos. — Não é ilegal andar com essas coisas? Perguntou. — E quem se importa? O cara, um homem jovem, respondeu rindo. — Os bastões são só para o show. Ele continuava aplaudindo. — Pega eles, Greg! Gritou.
A guarda de honra de motoqueiros se postou em círculo em volta do coreto e ficou em posição de descanso. Os aplausos foram diminuindo, mas o falatório continuou em um volume mais alto. A boca da multidão havia recebido o tiragosto do banquete e achara bom. Camisas negras, Johnny pensou sentando-se. Camisas negras é o que eles são. Bem, e daí? Talvez até fosse bom. Os americanos tinham um baixo nível de tolerância à abordagem fascista. Mesmo os membros de direita empedernidos como Reagan não se importavam com isso. Era um fato. Apesar da gritaria que a nova esquerda pudesse fazer ou quantas canções Joe Baez pudesse cantar. 8 anos antes, as táticas fascistas da polícia de Chicago tinham ajudado Rupert Humphrey a perder a eleição. Johnny não se importava se aqueles caras estavam arrumadinhos ou não. Stilson podia estar muito perto de cometer um erro colocando-os a serviço de sua candidatura à Câmara de Deputados. Se aquilo não fosse tão estranho, seria até engraçado. Mesmo assim, ele se arrependeu de ter ido. 4. Pouco antes das 3 horas, a batida de um grande tambor impregnou o ar, sendo sentida pelos pés antes de ser realmente ouvida. Outros instrumentos começaram gradualmente a acompanhar o tambor e todos acabaram se unindo a uma banda marcial que tocava uma marcha militar. Parafernália eleitoral de cidade pequena. Boa para um dia de verão. A multidão tornou a se levantar e a esticar na direção da música. Logo a banda apareceu. Primeiro uma moça de saia curta fazendo malabarismo com um bastão e dando passos altos com botas brancas de pelica com pompons. Depois 2 tocadoras de bumbo. Em seguida 2 garotos já severa e cara cheia de espinhas, levando uma faixa que proclamava ser aquela banda marcial da escola de Trimble e afirmava que era melhor, por Deus, você nunca se esquecer dela. Então vinha a própria banda, resplandecente e eletrizante em seus uniformes de um branco ofuscante e com adereços de metal. A multidão abriu caminho para eles e irrompeu em uma onda de aplausos quando a banda começou a marchar sem sair do lugar. Mais atrás havia uma van Ford branca. Em pé na capota, de pernas muito abertas, rosto queimado de sol e sorriso gigantesco sob o capacete de pedreiro inclinado para trás, vinha o próprio candidato. Segurava um megafone elétrico e gritava com toda a força dos seus pulmões. Olá, todo mundo! Olá, Greg! A multidão deu de imediato o retorno. Greg. Johnny pensou um tanto histericamente. Já estamos tratando o cara pelo primeiro nome. Stilson pulou do teto da van, conseguindo fazer o salto parecer fácil. Estava vestido como Johnny o tinha visto no noticiário. Calça jeans e camisa caqui. Começou a trabalhar a multidão no caminho para o coreto, apertando mãos, tocando outras mãos estendidas sobre a cabeça de quem estava nas primeiras fileiras. A multidão cambaleava, se inclinava delirantemente para ele, e Johnny sentiu um impulso despertar em suas entranhas. Não vou tocá-lo. Sem chance. Mas, de repente, a multidão diante dele se dispersou um pouco. Ele acabou entrando na brecha e se viu na primeira fila. Ficou perto bastante do tocador de tuba da banda marcial da escola de Trimble para poder, se quisesse, estender as mãos e bater com os nós dos dedos na campânula da tuba. Stilson atravessou com rapidez as fileiras da banda para apertar as mãos do outro lado, e Johnny deixou de vê-lo quase inteiramente, exceto pelo balanço do capacete amarelo que continuou a avistar. Sentiu-se aliviado. Estava tudo bem. Nenhum problema, nenhum risco. Como fariseu naquela famosa história, ficaria de lado, deixando o outro passar. Bom, maravilhoso. E quando o homem chegasse ao palanque, Johnny ia juntar suas coisas e escapulir pela tarde. Já estava cansado daquilo. Os motoqueiros tinham avançado para ambos os lados da trilha seguida pelo candidato, impedindo assim que a multidão se jogasse sobre Greg e o afogasse em um mar de gente. Todas as pontas de bastões continuavam nos bolsos traseiros, e seus proprietários pareciam tensos e alertas a qualquer problema. Johnny não sabia exatamente por qual tipo de problema eles podiam esperar. Talvez uma torta de chocolate com amêndoas atirada na cara do candidato. Mas, pela primeira vez, os motoqueiros pareceram realmente atentos. Então, alguma coisa de fato aconteceu.
mas Johnny seria incapaz de dizer exatamente o quê. A mão de uma mulher estendeu-se para o capacete amarelo que balançava, talvez apenas para encostar nele em busca de boa sorte, mas um dos batedores de Stilson moveu-se rapidamente. Houve um grito de aflição e a mão da mulher logo desapareceu. Isso, no entanto, aconteceu do outro lado da banda da escola. O alarido da multidão era enorme e Johnny tornou a se lembrar dos shows de rock em que estivera. Aconteceria a mesma coisa se Paul McCartney ou Elvis Presley resolvessem apertar as mãos das pessoas. Estavam gritando o nome dele, entoando: Greg, Greg, Greg. O rapaz que estava junto à família ao lado de Johnny segurava o filho sobre a cabeça para que o menino pudesse ver. Outro jovem, com uma grande e enrugada cicatriz de queimadura em um dos lados do rosto, sacudiu uma placa que dizia: Viver livre ou morrer. É Greg quem você vê. Uma moça de uma beleza estonteante, de talvez uns 18 anos, sacudia um pedaço de melancia, o suco rosa escorrendo pelo braço bronzeado. Tudo era confusão. A vibração zumbia pela multidão como uma série de cabos elétricos de alta voltagem. E de repente lá estava Greg Stilson, disparando através da banda, voltando para o lado da multidão onde Johnny se encontrava. Não parou, mas ainda achou uma maneira de dispensar um caloroso tapinha nas costas do tocador de tuba. Mais tarde, Johnny matutou sobre aquilo e tentou se convencer de que não havia tido, de fato, a menor chance nem tempo de voltar a se misturar com a multidão. Tentou dizer a si mesmo que a multidão praticamente o jogara nos braços de Stilson. Tentou acreditar que Stilson só faltou sequestrar de vez sua mão. Nada disso era verdade. Tivera tempo sim, porque uma mulher gorda, com um broche amarelo absurdamente grande e cheio de pingentes, atirara os braços em volta do pescoço de Stilson e lhe dera um beijo vigoroso, que Stilson devolvera com um riso e uma cara de tenha certeza de que vou me lembrar de você, amor. A gorda gritou em delírio. Johnny sentiu a frieza compacta e familiar cair sobre ele, a sensação de transe. A sensação de que a única coisa que importava era saber. Chegou até sorrir um pouco, mas o sorriso não era dele. Estendeu a mão e Stilson pegou-a e começou a sacudi-la para cima e para baixo. Ei, cara, espero que você nos apoie em... Então Stilson parou. Assim como Ellie McGowan havia parado. Assim como o Dr. James Brown, o mesmo nome do cantor de soul, tinha parado. Assim como o Rogers do soul tinha parado. Os olhos dele se alargaram e se encheram de medo? Não. O que havia nos olhos de Stilson era terror. Foi um momento interminável. O tempo objetivo foi substituído por outra coisa. Uma perfeita simulação de tempo enquanto um olhava nos olhos do outro. Para Johnny, era como estar de novo naquele fosco corredor cromado. Só que dessa vez Stilson estava com ele. E os dois estavam compartilhando tudo. Johnny nunca havia sentido algo tão forte. Nunca. Tudo chegou a ele de imediato. Tudo chegou apinhado. Barulhento como um terrível e escuro trem cargueiro chocalhando em um túnel estreito. A locomotiva correndo com um único farol brilhando na frente. O farol que ia revelando tudo e cuja luz deixava Johnny Smith empalado como um inseto enfiado em um prego. Não havia para onde correr. Um conhecimento perfeito o atropelou, achatando-o como uma folha de papel, enquanto aquele trem que corria à noite disparava sobre ele. Sentiu vontade de gritar, mas não teve energia para fazê-lo, nem voz. A única imagem de que não conseguiu se esquivar, quando o filtro azul começou a aparecer, mostrava Greg Stilson fazendo o juramento ao assumir o cargo. O juramento estava sendo administrado por um velho com olhar humilde, assustado, de um rato encurralado por um experiente e feroz tigre, gatinho caseiro. Uma das mãos de Stilson pousava sobre uma bíblia. A outra se levantava. Acontecia anos à frente porque Stilson havia perdido a maior parte do cabelo. O velhinho estava falando. Stilson seguia o que ele dizia. Stilson estava dizendo... O filtro azul estava se aprofundando, cobrindo a imagem.
rasurando-o a pedaço. Misericordioso filtro azul. A cara de Stilson estava atrás do azul e do amarelo. O amarelo como listras de tigre. Que eu faria e que Deus o ajudasse. Tinha a expressão solene, severa, serena, mas um grande júbilo batia em seu peito e rugia em sua cabeça. Porque o homem com os olhos de rato assustado era o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos e... Oh, bom Deus, o filtro azul, as listras amarelas. Então tudo começou lentamente a desaparecer através daquele filtro azul. Só que não era um filtro, era uma coisa real. Era no futuro, na zona morta. Algo no futuro. Dele? De Stilson? Johnny não sabia. Teve a sensação de estar voando pelo céu azul, sobre cenários de extrema desolação que não podiam ser inteiramente vistos. E, cortando aquilo, chegava a voz desencarnada de Greg Stilson, a voz de um deus barato ou de uma máquina da morte em uma ópera barata. Vou passar por eles como trigo voando entre os gansos. Passar por eles como merda voando entre um canavial. O tigre. Johnny murmurou com a voz embargada. O tigre está atrás do azul, atrás do amarelo. Então, tudo aquilo, figuras, imagens e palavras se dispersaram em um rumor suave, mas crescente de esquecimento. Johnny teve a impressão de sentir um cheiro adocicado de cobre, como fios de alta tensão queimando. Por um momento, aquele olho interior pareceu se abrir ainda mais, perscrutando. O azul e o amarelo, que tinham obscurecido tudo, pareciam à beira de se solidificarem em algo que ele não sabia o que era. E, de algum lugar lá dentro, distante e cheio de terror, ele ouviu uma mulher gritar. Me dê ele, seu puto! Então a coisa se foi. Quanto tempo ficamos ali? Ele se perguntaria mais tarde. Sua suposição girava em torno de uns 5 segundos. Logo Stilson estava puxando a mão, tirando a mão, olhando para Johnny de boca aberta. A cor do rosto, sob o forte bronzeado de um candidato em campanha no verão, se esvaindo. Johnny pôde ver as obturações nos dentes de trás do homem. Sua expressão era de horror e repugnância. Bom, Johnny teve vontade de gritar. Bom, reduza-se a pó, inteiramente. Destrua-se, imploda, desintegre. Faça um favor ao mundo. 2 motoqueiros estavam correndo para a frente e agora os bastões tinham sido puxados. E Johnny teve uma estúpida sensação de terror. Iam acertá-lo. Acertá-lo na cabeça com os bastões. Iam fazer de conta que sua cabeça era uma bola 8. Iam acertá-lo com tudo e encapá-lo no buraco do canto. Despachariam sua cabeça para a escuridão do coma e dessa vez ele não sairia de lá. Jamais seria capaz de contar a alguém o que tinha visto e mudar o que fosse. Aquela sensação de destruição. Deus, tinha sido tudo. Tentou recuar. Pessoas se espalharam, depois se comprimiram, gritaram de medo, ou talvez de entusiasmo. Stilson estava se virando para os guarda-costas, já recuperando o controle, balançando a cabeça e os contendo. Johnny não viu o que aconteceu em seguida. Oscilava, cabeça baixa, piscava lentamente, como um bêbado no amargo fim de uma semana de porre. Então, a suave e crescente onda de esquecimento tomou conta dele e Johnny não resistiu. De bom grado, ele não resistiu e apagou.